Se você vem passando por infecções urinárias repetidas, várias vezes, já tomou antibióticos, muitas vezes esse ano, está com sintomas e já não aguenta mais, não quer mais ir ao pronto-socorro, não quer mais tomar antibiótico, quer uma alternativa natural que possa ajudar a resolver o seu problema, este vídeo foi feito para você, isso mesmo. Eu quero que você aprenda aqui comigo hoje as definições e também o que fazer nessas situações. E também nesse vídeo você aprenderá a identificar quando a infecção urinária é uma emergência, quando é um caso grave que pode sim levá-lo à morte. Olha só, hein? Então tá imperdível. Venha comigo até o final. Já pegue aquele seu copão de água, sente numa poltrona confortável e vamos comigo aqui nessa jornada. E para quem é novo aqui no canal e não me conhece, olá, sou Heleno Paes, médico urologista, andrologista. Tenho bastante conteúdo aqui sobre muitos assuntos relacionados à medicina, sexo, aparelho urinário, enfim, tudo que você precisa. Curta aqui esse vídeo, já se inscreve no canal e vamos lá. Eu vou começar falando aqui primeiro o que é uma infecção urinária. Você já parou para pensar? O que é uma infecção urinária? Bom, infecção urinária não é a simples presença das bactérias aí na sua bexiga. Na verdade, a infecção urinária é a agressão da bexiga ou de alguma parte do aparelho urinário por essas bactérias. Sim, a simples presença é uma outra entidade que nós chamamos de bacteriúria assintomática. Nossa, que nome feio, doutor. É isso mesmo. Porque as bactérias, elas frequentam o nosso corpo. Todo mundo já ouviu falar que a nossa boca está repleta de bactérias, o nosso intestino está repleto de bactérias, enfim, a gente convive com elas. E também elas chegam à nossa bexiga, elas chegam à nossa urina e às vezes podem causar problemas, outras vezes não. Então a simples presença delas lá não requer um tratamento específico, não é uma infecção real. E para ocorrer a infecção urinária, alguns fatores precisam estar aí vigentes. Até mesmo porque nós, seres humanos e os seres vivos em geral, possuímos um sistema de defesa muito eficiente. Então, se uma bactériazinha lá quiser te agredir, nós temos fortes defesas que irão facilmente inibir essa agressão. Então, para que haja uma infecção, é necessário que haja uma população grande de bactérias, uma galera de bactérias, que aí sim essa galera de bactérias conseguirá superar as nossas defesas e dessa forma também nós podemos falar que uma defesa ineficiente ou mais fragilizada é o segundo critério para que a infecção esteja estabelecida. E esses princípios que eu acabei de falar, eles são essenciais para qualquer profissional de saúde que está lidando com pessoas com infecção recorrente. Nós precisamos tomar medidas para reduzir a população de bactérias e melhorar as defesas desta pessoa. A infecção urinária ela pode ser classificada de algumas formas. Uma delas é de acordo com a localização. Então, se a infecção está localizada na uretra, ela se chama uretrite. Se está localizada na bexiga, de cistite. Se está localizada nos rins, ela se chama nefrite ou pielonefrite, na próstata de prostatite e por aí vai. As bactérias mais comuns de causarem infecções urinárias são as bactérias do nosso trato intestinal. Sim, disparadamente a tal da Escherichia coli, ela é a campeã. Corresponde por mais ou menos 85% das infecções detectáveis. Outras bactérias que merecem destaque são a Klebsiella, o Staphylococcus saprophyticus, algumas outras enterobactérias, mas assim, com bem menos expressão que a famosa Escherichia coli. Ainda dentro das classificações, nós dividimos as infecções em complicadas e não complicadas. Basicamente, as não complicadas são as infecções mais banais, que causam pequenos desconfortos e que são facilmente tratadas. E as complicadas, aquelas que têm um potencial
de serem mais danosas até levarem a complicações graves, necessidades de cirurgias ou até mesmo de intervenções hospitalares. As não complicadas geralmente acontecem em pessoas mais jovens e saudáveis, e as complicadas em pessoas com outras comorbidades que podem dificultar o tratamento. E aqui alguns exemplos de comorbidades que realmente podem prejudicar o tratamento são o diabetes mellitus, mulheres gestantes, homens mais idosos com problemas urinários como uma próstata grande, levando a urinar mal, pessoas com cálculos, pedras nos rins, que são outro fator de complicação ou de risco para desenvolvimento de infecções, e imunossuprimidos, como pessoas com AIDS sem tratamento, transplantados e outros enfermos. O principal critério laboratorial para a determinação que essa pessoa está com infecção urinária é a presença de bactérias na cultura da urina. E a presença das bactérias em concentrações superiores a 100.000 unidades formadoras de colônia por ml é o padrão ouro para confirmar se a pessoa está ou não com infecção urinária. Lembrando que essa confirmação laboratorial, ela obrigatoriamente tem que ser somada à presença de sintomas, quadro clínico de infecção. E quais os sintomas que você terá quando estiver com uma infecção urinária? Elas são bem conhecidas, mas vamos lá, vamos falar para não haverem dúvidas aqui. Então, ardência para urinar, sensação de peso na bexiga, aquela vontade frequente de urinar e às vezes saindo pouca quantidade de xixi, urina mais escura, amarelada, com cheiro ruim, urgência para urinar, mais idas ao banheiro à noite quando você normalmente não iria. Nas pessoas mais idosas, o sintoma de infecção urinária pode ser a presença de confusão mental, os vozinhos que estavam bem e de repente passam a ficar desorientados, confusos, e aí eles vão fazer exames de urina, ver que está com um grau de infecção ali e que eles não manifestaram, às vezes, sintomas urinários. Prestem atenção nisso, hein? E os casos mais complicados, os sintomas preponderantes que vão realmente chamar a atenção do médico, sinal amarelo aceso, é a presença de febre e dor lombar, dor nas costas. Acho que é pertinente aqui também trazer uma informação que, na verdade, as pessoas já até percebem, é que as mulheres têm uma frequência muito maior de infecção urinária do que os homens. E isso é atribuído ao comprimento da uretra. O canal urinário feminino, ele é bem curtinho, ele tem em torno de 3 a 4 centímetros e ele desemboca na vagina, que é frequentemente colonizado por bactérias. Enquanto o homem, a uretra, ela é bem longa, chega a ter 15, 20 ou mais centímetros de comprimento. Ou seja, a jornada para uma bactéria adentrar no aparelho urinário no homem, ela é muito maior e mais difícil. E por esse motivo as mulheres sofrem um pouquinho mais com as infecções. E apesar do tratamento clássico das infecções urinárias, seja o uso adequado de antibióticos, apropriados para cobrir aquelas bactérias causadoras da infecção, nós sabemos que em pessoas saudáveis, com um bom sistema imunológico e com infecções não complicadas, muitas vezes o nosso próprio organismo ele dá conta do recado, resolve a infecção. E é dessa forma que nós trazemos aqui para vocês opções naturais de você tentar resolver essa situação, ou seja, ajudar o seu organismo a responder a essa agressão bacteriana sem uso de antibióticos. Lembrando que, gente, infecções não são brincadeira, tá? Então, mediante qualquer dúvida ou sinal de complicação, você deve procurar imediatamente um serviço médico. Irei comentar aqui o uso de algumas substâncias naturais presentes aí facilmente em qualquer mercado ou loja de suplementos que sim, tem evidência, tem estudos científicos que podem sim ajudar você a ter menos infecções e podem ser usadas às vezes para tentar resolver de uma forma mais fácil uma infecção urinária não complicada. É bem conhecido, é bem difundido os benefícios de uma fruta chamada cranberry. Você já ouviu falar do cranberry? Já viu um cranberry aí na feira do seu bairro ou no supermercado? Pois é. Cranberry não é uma fruta originária aqui do Brasil, é uma frutinha importada e os estudos sobre essa frutinha começaram com um suco
Sim, um suco dessa fruta vendido em caixinhas no supermercado, e foram vistos que consumir esse suco diariamente com uma frequência reduzia a incidência das infecções urinárias. E dessa forma, hoje já existem apresentações em cápsulas em lojas de suplementos, além do próprio suco. E você pode também achar a frutinha. Hoje a importação ela é bem ampla e é fácil você achar até a fruta in natura. Dessa forma, pessoas que sofrem com infecções repetidas comecem a ter o hábito de consumir essa frutinha, o cranberry, todos os dias. A segunda substância natural que eu quero trazer aqui para vocês, essa é muito simples. Tem em todas as casas, basta ir ali no bebedouro que ela estará lá. É a água. Água é o maior remédio, é a maior substância natural capaz de te ajudar numa infecção urinária. Pessoas que se hidratam bem, elas vão produzir mais urina e a sua urina vai estar sempre diluída, reduzindo aquela população de bactérias. Elas irão urinar mais vezes ao longo do dia devido à maior produção e também, frequentemente, elas estarão urinando e eliminando aquelas bactérias que estiverem na sua bexiga. Então, dentro daquele princípio, de diminuir a população de bactérias, a ingesta de água é a melhor ferramenta. E qual seria a quantidade ideal de água, que você deveria ingerir diariamente? Isso é uma pergunta um pouco complexa, pode variar bastante entre as pessoas, afinal, cada um tem um peso, cada um mora ou convive em um ambiente com temperatura diferente. Algumas pessoas têm uma demanda de líquidos devido à prática de exercícios, enfim, há uma variação. Mas uma medida de mais ou menos 35 ml por quilo de peso por dia é uma boa hidratação para a maioria das pessoas. Um número também redondão assim que você pode usar é ingerir pelo menos 2 litros a 2,5 litros de água por dia. Dificilmente você vai estar errando. Mas se você for praticante de esportes de maior intensidade, considere dobrar esse volume. Existe também um carboidrato que você pode encontrar em lojas de suplementos alimentares chamado D-manose. Já ouviu falar no D-manose? Escreva aqui nos comentários. O D-manose é um carboidrato que tem evidência em alguns trabalhos que teria uma proteção também em relação a infecções urinárias. Consumo desse carboidrato, principalmente no período da noite, numa dose de até 2 gramas dele por dia, também tem sido associado a uma menor ocorrência das infecções. E dessas 3 formas naturais que eu falei para vocês, você já experimentou alguma? Coloque aqui nos comentários, vamos fazer a comunidade debater um pouquinho sobre o que funciona, o que não funciona, funcionou para mim, não funcionou para você, será que isso serve para todas as pessoas? Coloque aqui. Outras formas naturais que têm ajudado muitas pessoas, eu vou comentar agora, mas pode ser que sirva para você e não sirva para outras pessoas, mas é bom a gente comentar, Então, dentro de manter um sistema imunológico viril, saudável, e pujante para combater as infecções, o consumo de vitaminas, sim, encontra-se dentro desse rol. E as vitaminas, gente, lembrando que ela pode ser obtida na dieta. Uma dieta boa, saudável, rica em vegetais, saladas, frutas, um cardápio variado, ele irá ser a melhor fonte de vitaminas para você. Uma boa noite de sono com repouso adequado também são importantes para restabelecer as funções do nosso organismo. Estar no peso adequado, fazer com que seu organismo trabalhe dentro da capacidade, sem exageros, sem sobrecargas, também ajuda o seu sistema imunológico. Tomar sol, que vai ajudar o seu organismo a produzir vitamina D, essencial também para uma boa vida saudável. Existem mais 2 substâncias também ditas como naturais que também ajudam algumas pessoas, que é o uso de chás diuréticos. Aqui eu trouxe um exemplinho, até anotei aqui para não esquecer, porque esses nomes são meio estranhos, O exemplo é o chá vara de ouro, olha só, que ele tem uma ação diurética. Você também pode conhecer algum chá de ação diurética. Produzindo mais urina vai reduzir a população bacteriana, lembra isso que eu falei um pouquinho antes? E também o uso de probióticos. Então, pessoas que às vezes precisam renovar a sua flora intestinal, a flora vaginal, aquelas bactérias comensais que por competição podem eliminar as bactérias patológicas. Então,
o uso de probióticos pode sim ajudar você nesse processo. Existem também alguns comportamentos que podem interferir nessa questão de infecção urinária. Primeiro, higiene da região genital. Claro que a maioria das pessoas tem uma boa higiene, mas, gente, sempre tome o cuidado de limpar ali a região dos grandes lábios, use sabonetes neutros, aqueles que não irritam a mucosa da região, e evite aqueles lenços umedecidos que deixam a região um pouquinho mais úmida por mais tempo. Cuidado também na hora de limpar o bumbum, sempre procurar usar movimentos para trás e não trazendo as fezes para frente, com o risco de passar às vezes pela região genital anterior. Segurar o xixi por muito tempo também não é legal em pessoas que têm infecções com maior frequência. Manter a bexiga vazia, fazer micções mais frequentes ajudam a eliminar as bactérias. A relação sexual, o ato penetrativo, também pode ser um problema para algumas pessoas. A introdução do pênis pela vagina pode facilitar a empurrada de algumas bactérias para dentro da uretra e também facilitar as infecções nessas mulheres. Também, alternar o coito anal com o vaginal, sem nenhuma limpeza, sem nenhuma higienização do pênis antes da introdução, pode fazer com que as bactérias do ânus entrem na uretra durante esta prática. Então, gente, cuidado com a migração do sexo anal para o vaginal sem uma preparação prévia. Roupas muito apertadas também podem ser prejudiciais, pois abafam a região, geram mais umidade, facilitam micoses e proliferação de bactérias ali na entradinha do genital feminino. Bom, beleza, doutor? Então eu já entendi tudinho, mas agora sim, eu tô com infecção urinária, tô com a cistite, não tenho febre, tô tranquilo, só tô com baita incômodo aqui para urinar. E antes de ir ao pronto-socorro eu queria fazer alguma coisa. Conta para mim aí o que eu posso fazer. Então vamos lá, papel e caneta na mão, vamos lá que eu vou explicar para vocês. Primeiro passo, vá lá ao bebedouro, enche o seu copo de água e comece, tá legal? Hidratação vigorosa. Até quando, doutor? Até o xixi sair transparente. Você precisa fazer pelo menos aí 3, 4, 5 mijadas, micções com xixi, água de rocha, transparentinho, que você vai pegar ele, nossa, ele está transparente. Combinado? Então vai lá, mãos à obra. Segunda coisa, vá lá no mercado, já compre o seu Cranberry Jux, aquele caixinha de suco de cranberry, e você vai tomar uma caixinha daquela ali ao longo desse dia. Já vamos tomar mais líquido e mais cranberry. Olha só que beleza. Ah, doutor, mas eu não queria comprar o suco, não achei o suco, eu achei aqui a cápsula, quanto de cápsula que eu tenho que tomar e tal. Bom, comece tomando uma cápsula aí de 1000 miligramas de cranberry, de extrato de cranberry, por dia. Antes de dormir, você também tomará ali suas cápsulas de D-manose. Pode ser que você ache a D-manose em cápsulas ou em pó. Calcule aí mais ou menos 2 gramas de D-manose antes de deitar. Procure ter uma noite boa de repouso, procure se alimentar de forma saudável. Também não se descuide da sua higiene. Procure tomar banhos, limpar cuidadosamente seu genital. Na hora de evacuar, sempre mantenha a região do ânus sempre bem limpinha, usando sempre essa manobra posterior, preferencialmente com duchinhas higiênicas. Ao longo dos primeiros dias, perceba se houve uma melhora na frequência urinária, no odor urinário, na ardência e também fique atento aos sinais de alerta. Presença de febre, acabou a brincadeira, você precisa ir ao pronto-socorro. Lembrando também, gente, que essa estratégia pode não dar certo. E se você, ao longo dos primeiros dias, perceber que o incômodo está grande, também vá a um pronto-socorro e receba o tratamento clássico com antibióticos. Algumas substâncias também têm efeitos irritativos na bexiga e devem ser evitados durante o tratamento, como o café, o álcool, alimentos picantes e também alimentos cítricos. E se você considera que esse protocolo ele te ajudou, foi importante, irá ajudar você a resolver os seus problemas, já compartilhe com a sua amiga que vem sofrendo com essas infecções de repetição. Pode ser que você ajude demais a resolver o problema dela. E agora eu quero falar um assunto muito sério com vocês. É quando uma infecção urinária ela vira uma emergência médica. A primeira situação é quando uma cistite simples, que causa um desconforto local, ela vira uma pielonefrite, uma infecção renal.
Isso pode acontecer porque as bactérias, dentro da sua progressão ali dentro do organismo, ela sobe da bexiga para os rins. E nós percebemos isso com uma progressão dos sintomas, que antes eram só um desconforto local, eles se adicionam à presença de dor lombar, febre e confusão mental. Isso é um sinal de sepse, uma infecção grave, precisa de hospitalização. Esses quadros de sepsis podem levar a um quadro mais sério ainda, que é o choque séptico, onde há queda de pressão, pode haver perda de consciência e até requerer intervenção em UTI. E por que algumas pessoas evoluem para condições gravíssimas como essas e outras não? Muitas explicações são possíveis. Claro que há uma deficiência no sistema de defesa nas pessoas que vão para as situações mais graves, mas a presença de outras comorbidades também são bem determinantes. Esse tipo de situação requer uma avaliação especializada, uma avaliação urológica, onde será mapeado todos os fatores de risco, problemas anatômicos e muitas vezes alguma dessas pessoas precisarão de correção cirúrgica de algum problema iminente. E, gente, quando você suspeitar de qualquer alteração grave, é pronto-socorro imediatamente, não tem conversa. E se você precisa de uma avaliação personalizada sobre um assunto interessante e peculiar como esse, o link para agendamento para uma consulta comigo está aqui na descrição desse vídeo. Será um enorme prazer dar uma avaliação profissional sobre toda a sua situação aí que está levando a uma infecção, às vezes muito séria. Marque essa consulta, hein? Tô te esperando. E uma última mensagem aqui muito especial sobre esse assunto é que muitas pessoas não sabem, mas os homens que sofrem com sintomas desse tipo e não estão achando uma solução e os sintomas persistem, eles podem estar com quadro de prostatite, situação muito corriqueira no consultório médico e que, olha, eu fiz um vídeo que eu falo detalhes como que funciona aí um quadro de prostatite, porque o seu diagnóstico ele é tão difícil e ele vai aparecer agora na sua telinha daqui a poucos segundos, basta clicar lá e assistir e saber tudo sobre esse assunto. Gente, grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo.